fizemos uma nova gravação, desculpa, um novo link, né? Para ver. Professor, você viu que os alunos mandaram um print lá no grupo lá, com problema? Tá, não vi. Deixa eu Depois ver. você entra lá no grupo do Zap, aí você manda esse print pro Ricardo e fala com ele que 5 alunos não estavam conseguindo entrar. Alguém na reunião deixará que você ingresse em breve. Que Tá coisa vendo? sinistra é essa? Por isso que eu falei que você tinha que autorizar. Acho que você clicou em algum botão aí, sei lá o que aconteceu, o aplicativo travou. Juro por Deus que eu não cliquei em nada. Então, às vezes o aplicativo travou e permitiu só 14 pessoas entrar. Pode ser. Não, aqui falou que não deu de novo, mas eu não fiz nada diferente. Infelizmente, eu não consigo, pessoal. O que eu vou fazer é assim. Aí, tá vendo? Agora o Leandro não tá entrando. E ele tava no outro link lá. Pois é, mas eu não sei, pessoal. Eu não cliquei em nada, juro por Deus. Deixa eu ver aqui. Copiar informações de ingresso. Copiei. Eu vou tentar aqui, pessoal, fazer uma coisa sinistra, tá? Aí agora a Carol conseguiu entrar. Agora eu consegui entrar. Agora que é injusto, pessoal. A pessoa não vê a aula, sendo que ela tá disponível para ver e por causa de problema que não é dela, ela não vem, entendeu? Eu acho injusto, pelo menos se fosse eu iria ficar puto. Professor, seu fone tá mutado aí. Desculpa, fui eu que... Eu coloquei no mudo aqui sem querer. É porque eu tô mexendo no celular, tô compartilhando aqui. Desculpa, fui eu que coloquei. Eu acho injusto também não poder participar, tá? Acho totalmente injusto. Olha só, criei um novo. Mas vai para esse novo ou vai ficar nesse aqui? Não, para eles, para quem não entrou. Ah, tá, é o mesmo, né? É o mesmo, é o mesmo. Pois é, se desse para você entrar em contato com o Ricardo aí agora, que eu acho foda ter aula com tanto de gente sem Ricardo não ajuda nada nisso aí, porque isso aí o programa é da Microsoft, o Ricardo não sabe de nada disso aí. Eu não estava conseguindo, não consegui agora. Eu não sei a opinião sua, não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não mais aula hoje, eu clicar aqui, depois que jogar no YouTube o pessoal vê, a aula é gravada mesmo. Porque assim, o detalhe é o seguinte, isso quem me falou foi o pessoal técnico lá, que tem o povo da informática, né? O povo da informática estava falando o seguinte, professores da área de informática, acho que foi até o Tiago que falou, se eu não me engano, que às vezes o aluno não consegue entrar, não é por problema na conexão dele, não é problema no coisa. E assim, tem que entrar pelo aplicativo, pela internet às vezes dá pau. Eu não sei dizer para vocês, pessoal. Tá? Jefferson, Oi. O problema é o seguinte, eu não estou entendendo, porque quando é na sua matéria, aí está acontecendo esse problema. Nós tivemos uma aula com a Flávia, não teve tanto esse tipo de problema. Eu não sei se está tendo alguma coisa no link, eu não sei. Mas com a Flávia, com a Valnice, nós tivemos a aula e não houve tanto problema assim de interrupção do som, ficar ruim, essas coisas. Talvez o link seu pode estar com algum problema. Pode ser a minha conexão, pessoal. Não vou descartar que a minha conexão hoje esteja ruim. Mas quer ver? Pessoal, me defende aí, me ajuda. Quem teve aula comigo ontem e outros dias, a Sara já teve aula comigo, a Letícia já teve aula comigo, e foi tudo normal, o link. O Marcelo teve aula comigo.
Não teve, foi normal. No meu link aqui não costuma travar, não. Eu acredito que não seja o link, porque a maioria está na conversa. Se fosse o link, mais de 50% não estaria conseguindo entrar na conversa. É algum problema? Boa noite. Cheguei. Francisco, chegou. Quer ver? Francisco, ontem você teve problema para entrar na nossa aula? Ontem não. E nem antes de ontem. A gente teve 2 horas de aula sem problema nenhum, não foi? Sem problema nenhum, só hoje. Eu acho que pegou coronavírus, passei um álcool aqui agora, resolveu. Passei um álcool gel. Eu estava entrando normal também. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, eu vou voltar à tela. Estou só carregando 2 vezes aquela... Ok? A tela, vocês veem. Eu vou voltar aqui, não custa. Pego no comecinho aqui. Pessoal, para quem chegou um pouco atrasado, que estava fora, que o link não ajudou, vamos lá. Nós estamos falando da sessão 2.1, a gente já tinha iniciado a falar em sala sobre... Nós estamos falando agora sobre aglomerantes, os tipos de aglomerantes. Por quê? Porque depois nós vamos ter na sequência, na 2.2, depois na 2.3, nós vamos falar especificamente de 2 aglomerantes, tá? Cimento e o betume, os seus derivados. Então, falamos aqui do cal, do gesso, foi falado da argila, tá? E aí a gente entrou aqui. Estávamos aqui quando nós paramos. Aglomerantes aéreos apresentam as propriedades de endurecimento através da hidratação ou pela reação química do CO2, tá? Então, ele pode agir, prestem atenção, pela hidratação ou pela reação química do CO2. O hidráulico, ele endurece apenas pela ação da água. Então, essa é a diferença entre os dois, tá? Então, o aéreo, ele pode ser pela hidráulica ou pela química. O hidráulico é só pela água, tá? Professor, isso tem uma grande relevância para dentro do nosso conteúdo de disciplina? Não. Estou sendo sincero, como sempre sou, tá? Agora, a partir daqui, passa a ser importante observar com carinho e detalhe principais aglomerantes utilizados na construção civil. Então, por quê? Porque agora nós vamos falar sobre quem a gente usa para trabalhar, tá? Então, a cal. Aqui eu coloquei todo né? O que é a cal? É um produto resultante da calcinação de pedras calcárias e pode ser considerado um aglomerante aéreo. Pessoal, vamos ao que interessa, a cal. A cal, pessoal, ela é utilizada principalmente para gerar argamassa. Argamassa para reboco, tá? Ela tem, em função da sua propriedade aglomerante, usando cal, usando cimento e areia, eu consigo reduzir absurdamente o meu consumo de cimento. É por isso que se usa cal. O que eu não posso fazer? Vamos lá. Eu não posso, por exemplo, eu tenho uma bicheira. Senhor, o que é uma bicheira? Imagine que você fez a concretagem e não vibrou adequadamente, como você foi orientado e ensinado nas nossas aulas, e deixou falhas na concretagem. Ou seja, eu tenho meu aço exposto ali. Você tem que preencher com uma argamassa de areia e cimento, jamais colocar cal. Porque a cal reage quimicamente com o aço, gerando corrosão, ok? Você vai ter a corrosão da armadura, pessoal. Então, este é um cuidado que você tem que tomar. Jamais utilizar a cal com argamassa para fazer... tem as bicheirinhas, o reboco tampa. Não, o reboco não tampa, pessoal. O reboco vai causar este problema, ok? Então, dando sequência, o gesso. Tá? Então, o gesso, ele tem esse aglomerante, inativo, aéreo, derivado de rocha mineral, ok, né? Vem a gipsita na história.
devido às suas características. Então, o gesso daí vem as suas aplicações. Revestimento de teto, forro. Vamos lá. O que interessa sobre o gesso, sobre esse material em particular? Por quê? Porque a gente não vai ter alguma coisa... A gente vai ver em tecnologia 2, nós vamos ver drywall, que é, digamos assim, o parente chique do gesso. Gesso, viu água, esquece, detona. Drywall suporta, resiste à água. A gente vê lá em tecnologia 2. Gesso, que a gente vai ver agora, pessoal, tem um pequeno detalhe. Como é que é fixado o gesso no teto? Por arame, tá? Pessoal, isso vai aí uma dica que você não vai encontrar nos livros, na literatura, mas que eu observei e vi na prática. Cuidado! O gesseiro, caprichoso, sério, decente, ele usa a cobre para fazer a fixação das placas de gesso, para juntar as placas de gesso, para prendê-las no teto, tá? Ele usa cobre. Arame inoxidado, eles podem usar, mas se o arame não for um inox de qualidade, ele vai dar ferrugem. E eu já vi problema de patologia. Como assim, professor? Pensa. Eu tenho uma infiltração no gesso. Ah, professor, mas deve fazer um buraco no gesso. Não vai. Não vai. Pensa naquela miséria de água. Pinga lá, sei lá. Sabe aqueles copinhos de xarope? Copinho de xarope daquele, pinga lá naquele negócio por dia. Vai danificar o gesso? Não. Vai levar anos para danificar o gesso. Ok? E detalhe, você faz o banheiro, você coloca gesso. E toda a tua instalação está ali protegida pelo gesso. Aí eu tenho começa a pingar, começa a umedecer, e às vezes nem chega a gotejar, só umedecer. Que foi a maioria dos casos que eu vi de patologia assim. E aí ele entra em reação com o arame inox, que não é bem inox de verdade, o inox meia boca. E adivinha o que ele faz? Oxidação. E ele vai a oxidação para o gesso. Ah, o gesso oxidou? Não, manchou o gesso. E é ruim de tirar a mancha de gesso, pessoal. Você tem que você se obriga a cortar o pedaço, fazer uma nova fixação. Isso porque não foi usado o cobre. Então, cuidado. A diferença de preço, o cara às vezes nem tem diferença de preço. Como chama? Cobre? Cobre. Arame. Sabe arame de cobre? Entendi. Sabe aquele aramezinho fino? Ah, sei. Em vez de usar ele de inox, de aço, tá? Você usa ele de cobre. E a durabilidade dele também é maior, tá? Então, é só dicas de que eu vi patologia disso aí. Em Tecnologia 2, nós estamos iniciando um módulo de patologias muito legal. Fica o convite para quem não faz Tecnologia 2 para assistir às aulas de patologia, se quiserem, evidentemente, né? Estarão disponibilizadas no canal do YouTube. Por quê? Aqui a gente é chique, a gente tem a aula no AVA e a aula no YouTube. Tá? Então, vamos lá, gesso. Trouxe aqui para vocês. A principal finalidade do gesso é essa: decoração, revestimento, fazer uma coisinha chique, bonitinha. Tá? A iluminação, aqui eu tenho ela direta, na periferia, nós dizemos que ela é indireta. Essa aqui é legal também, coloca a iluminação aqui. Aqui você pode usar, por exemplo, um fio de LED. Enfim, dá para fazer N coisas muito legais. Tá? Como revestimento estético. Essa é a função do gesso. Ok? Então, vamos lá, um acabamentozinho aqui para ficar bonitinho. Iluminação, outros acabamentos em gesso. Decoração, pessoal. O gesso é utilizado principalmente para isso. Tá?
Em termos acústico, aí ele não é, ele é utilizado, mas não sozinho, tá? Em termos acústico, aqui nós temos, vocês vão estudar isso com maiores detalhes em Tecnologia 2. Aqui nós temos um espaço entre chapa. A chapa tem mais ou menos 3 milímetros, 3, 4 milímetros, aqui até 5 milímetros, eu tenho a chapa, e aqui a outra chapa. Eu fico com um espaço aqui vazio, com o quê? Ar. O ar serve como isolante térmico, mas para se ganhar eficiência, eu uso, por exemplo, aqui dentro uma lã de vidro. Aí eu ganho eficiência termoacústica, beleza? Então, só para... Mas é muito utilizado o gesso, por exemplo, para divisórias. Tá? Divisórias. Embora o drywall apresente um custo maior, a preferência por divisórias ainda recai sobre o drywall. Por quê? Porque ele tem maior resistência mecânica contra impacto, contra danos, e ele tem resistência em relação à umidade. Beleza? E aqui, continuando falando sobre aglomerantes, depois a gente vai entrar e falar sobre cada um deles com requintes de crueldade, fiquem tranquilos. Então, o cimento, qual a principal aplicação? Bom, primeiro, ele vem de forma pulverulenta, tá? Qual que é a origem do cimento? Uma rocha calcária. Hoje, na aula de hoje, nós vamos aprender todos os tipos de cimento e a entender como funciona cada um deles. Então, vamos lá. Esse cara aqui, ele vem da rocha calcária, sim. O cimento, ele é constituído, tá? O CaO, óxido de cálcio, tá? Representa 80% ou mais. Aí eu tenho com adições, mas eu tenho que pensar o seguinte: eu fui lá na jazida, ranquei o meu cimentinho dali, da que forma? Na forma calcária, só. Não tem grande modificação. Beleza. Só que ao tirar ele dali, ele tem duas coisinhas que vêm junto com ele: a sílica e metais. Tá? Então, a sílica, ele vem junto, vem numa quantidade maior, 80% mais ou menos. No calcário, a sílica é mais ou menos uns 10%. E ela vem disfarçada de argila, né? E ela vem ali, junto. E de 10% até mais, tá? Até 15%. E os metais ficam ali de 5% a 10%. Ok? Geralmente, o metal mais comum que vem junto ali é o ferro. Tá? E alumínio. Ferro e alumínio. São quem vem e pega carona. Nós vamos ter, mais para frente, não na aula de hoje, mas nós vamos ter uma aula sobre a química do cimento que eu prometi para vocês. Não tem na apostila, mas eu vou passar. Ai, professor, eu não quero assistir, eu não gosto de química. Não é obrigado a assistir a química. Mas como bom engenheiro, você deve compreender a importância de saber a química. Aplicações concretos e argamassas. Eu nem vou entrar em detalhes, porque vocês sabem a importância do cimento. E a gente vai estudar ele muito. Materiais 2 fala muito de cimento, fala muito dele. Tá? Principais aglomerantes da construção civil, continuando agora com o nosso amigo betume. Então, eu tenho um aglomerante originário da mistura natural de vários líquidos orgânicos, resultado no processo de destilação do petróleo e o carvão. Pessoal, este cara aqui, tá? Este cara aqui, ele é, lembra que eu falei HC? Hidrocarboneto. As cadeias deste cara são gigantes, em torno de 80 moléculas. Beleza? Para que eu uso este cara? O asfalto está aqui, vocês já sabem, e eu tenho todos os derivados dele, como pintura, ligações, etc. Falaremos também na aula de hoje. Ok? Então, a nossa aula 2.1, que na verdade nós começamos em sala, ela é uma aula mais curta, mas é uma aula mais tranquila.
A 2.2 ela passa a ser um pouco mais pesada. E a 2.3 é bem mais pesada. Por quê? Porque a 2.2 a gente fala, vai começar agora, é cimento. Nós conhecemos ele. Ah, professor, eu nunca estudei. Não se finja de louco. Não existe um aluno de engenharia decente, repare a palavra decente, que não passa perto de uma obra e não dá uma olhadinha para o lado da obra. E não viu lá um pilar sendo concretado, um pilar concretado, uma viga concretada, uma laje. Estou mentindo, pessoal? Desde o primeiro período, o cidadão passa e olha. Entendeu? Isso é automático. Tá? Faz parte da nossa natureza. Aquela curiosidade, aquela puxada, aquele rabo de olho, dá uma olhada lá. E quem que é o cara que está sempre presente lá? Cimento. Né? Então ele é bem conhecidão. Mas agora a gente vai ver ele de uma outra forma, como engenheiros. Beleza? Então,